Continuação do livro Cristão Contagiante, de Bill Hybels e Mark Mittelberg. Infelizmente, os livros de histórias estão repletos de relatos de cristãos que deram os primeiros passos com energia e entusiasmos incríveis, mas acabaram desistindo depois de apenas uma ou duas voltas. E isso leva os céticos a descrerem ainda mais. Eles apenas riem e dizem uns para os outros: "Você está vendo? Eu sabia que era só uma fase. Não falei que era tudo uma farsa e não duraria? A causa de Cristo já sofreu um prejuízo incalculável, porque algumas pessoas se prepararam para uma corrida curta distância, ao passo que deveriam treinar para uma maratona." Já mencionei que minha esposa Lynne e eu tivemos a oportunidade de passar o dia com Bill e Ruth Graham. Uma das lembranças que permanecem em minha mente é a percepção de que aqueles dois pagaram o preço da consistência cristã durante 70 anos de ministério conjunto. É mais de meio século sendo sacrifícios vivos, mas de meio século resistindo às tentações, concessões e seduções que poderiam tê-los levado à sarjeta, mas de meio século desenvolvendo e expressando verdade, compaixão, serviço e humildade. Um dos motivos que me fazem crer que Deus usou Billy de maneira tão poderosa, em especial nos últimos anos de seu ministério, é uma geração inteira de seus colegas que ele venceu pelo cansaço. Billy foi mais persistente que eles. Na verdade, disse: "Sabe aquilo que eu disse 10, 20, 30, 40, 50 e 60 anos atrás? Continua a ser tão verdadeiro quanto sempre foi. É verdade em minha vida e na vida de milhões de outras pessoas." Vários de seus colegas respondem: "Você tem razão." E eu tenho observado por mais de meio século e estou começando a acreditar que é real. Essa percepção em relação aos grandes reforçou para mim que é melhor continuar preparando-me para a maratona. Isso ocorreu em um momento oportuno, pois, embora eu tenha começado a corrida com uma velocidade boa, estava ficando fadigado. Antes da metade da corrida, eu sabia que precisava administrar melhor minha vida para ser sacrifício vivo ao longo do percurso. E você? Corre curtas distâncias ou maratonas? Talvez seus familiares digam: "Vou sentar e esperar, porque não decidir agora, mesmo que, com a ajuda de Deus, você vencerá pelo cansaço, todo cinismo, zombaria e ceticismo de outros em relação à sua vida." Para fazer isso, você precisa manter um elevado nível de integridade, compaixão, sacrifício e vida devota, dias após dias. Deve viver assim não só na igreja, mas também em casa, no trabalho ou na escola, no bairro e no jogo de futebol. Você está pronto para se comprometer hoje? A maratona está apenas começando. O impacto de uma vida devota. Quando demonstramos amor sacrificial a outros de maneiras que discutimos aqui, imitamos os exemplos e os ensinos de nosso líder. E foi Jesus quem disse em João 15, 12, 13: "O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos." É animador saber que, quando entregamos parte da nossa vida aos amigos, nosso exemplo facilita a compreensão e a aceitação da verdade de que Jesus deu a vida dele como sacrifício em lugar deles. A Bíblia diz que somos salvos do pecado pela fé em Deus, independentemente das boas obras. Essa é a verdade evangélica, não é mesmo? Nosso comportamento positivo nada tem que ver com obter a salvação, que é um dom de Deus concedido livremente àqueles que nele confiam. Entretanto, algo precisa ser dito. Embora nossas ações não estejam relacionadas com a conquista da nossa salvação, podem ser usadas por Deus para salvar outras pessoas. Aquilo que fazemos é muito importante e pode afetar a eternidade daqueles com quem nos importamos. Tenho certeza de que você percebeu a lógica que segue nesta parte. Autenticidade, compaixão e sacrifício trabalham juntos para ajudar quem está longe da fé e chegar a ponto de dizer: "A prova está no viver
e a evidência parece irrefutável. Quem mais, a não ser Deus, poderia tornar alguém tão verdadeiro, bondoso e coerente como essas pessoas? O que preciso fazer para ter o que elas têm? Ao discutir a metáfora do sal, começamos a entender o que significa ter uma vida cristã de alta potência. Contudo, para ter o máximo impacto, é preciso prosseguir. O assunto que abordarei a seguir é como podemos seguir uma proximidade mais intensa com aqueles a quem esperamos influenciar para Cristo. E é aí que a ação começa de verdade. Parte 3. O potencial da proximidade intensa. AP mais PI mais CC igual MI. Oportunidades estratégicas nos relacionamentos. Aonde você vai quando tem um problema? A quem recorre quando precisa de ajuda ou conselho numa questão de grande importância para a sua vida? Ou então, com quem você conversa quando quer uma opinião sobre que carro novo ou aspirador de pó comprar? Agora, pensemos no outro lado dessas perguntas. Como você se sente quando um estranho tenta conversar assuntos pessoais com você? A ideia de interagir com pessoas desconhecidas sobre questões profundas da vida agrada a você? Suponha que você esteja passando um tempo de lazer com sua família numa manhã de sábado, quando de repente sua privacidade é interrompida por uma batida na porta. Lá estão duas pessoas religiosas que querem dizer como você pode tornar-se parte da organização de Deus. Deixe-me adivinhar. Você fica todo empolgado e pensa: uau, que oportunidade de conversar com pessoas bem articuladas sobre o assunto tão interessante e importante. É isso mesmo que ocorre? Duvido. Se você for como eu, sua primeira reação seria: não. Por que eles tinham que aparecer justo hoje? Não estou com vontade de conversar sobre questões tão complicadas e pessoais. Além disso, eles provavelmente estão treinados para contra-argumentar tudo o que eu disser. Se você é um cristão comprometido com a missão de espalhar o amor e a verdade de Deus, sente-se dessa maneira em relação a falar com estranhos sobre assuntos espirituais. Imagine seus amigos não religiosos na mesma situação. É provável que eles tenham horror ao pensar em conversar com um desconhecido sobre a vida particular. Não é de se espantar que as abordagens antigas e impessoais de propagar a fé não funcionam tão bem hoje. À medida que as pessoas de nossa cultura se distanciam cada vez mais de suas raízes e de sua herança cristã, sentem-se menos confortáveis em conversar com qualquer pessoa, em especial com pessoas que não conhecem. Sobre questões de fé, com a crescente secularização da sociedade, parece haver uma redução proporcional da disposição das pessoas de sair da sua zona de conforto para procurar resposta para as questões mais cruciais da vida. Quanta atenção você presta na correspondência impessoal que enche sua caixa de correio todos os dias? Também é quase certo presumir que o grande fluxo de propagandas e lixo eletrônico, incluindo e-mails de organizações religiosas que lotam sua caixa de entrada, não recebem atenção. E você não é cético também em relação ao poder de influência de frases de efeito em adesivos de carros e faixas com João 3,16 exibidas em jogos esportivos? Certamente não ouço muitos testemunhos modernos de pessoas alcançadas por meio dessas abordagens impessoais. Até mesmo os programas cristãos de alta qualidade, no rádio e na televisão, com todos os custos e esforços envolvidos, tendem a perder de vista as pessoas sem experiência religiosas que necessitam tão desesperadamente ser alcançadas. Em minhas interações com esses indivíduos, descobri que, de modo geral, eles nem sabem que esse tipo de programa existe. Por favor, não me entenda mal. Não estou negando que Deus, às vezes, usa essas técnicas para tocar as pessoas. A despeito da abordagem, sempre haverá uma história ocasional, aqui e ali, para provar que esses esforços têm algum valor. Só estou dizendo que, considerando que as pessoas estão cada vez mais imunes a métodos impessoais, precisamos ser sábios para investir nossas energias em abordagens. O fato é que
Todos sentimos desconforto quando alguém de fora de nosso círculo de amigo tenta exercer influência sobre nós em relação a questões pessoais e significativas. É natural confiar nas pessoas que já conhecemos. Amigos ouvem amigos, confiam em seus amigos, permite que os amigos os influenciem, compram dos amigos tantos produtos quanto ideias. E, portanto, se desejamos causar um impacto no mundo, a abordagem mais eficaz será por meio da amizade com aqueles que precisam ser alcançados. Temos que ficar mais próximos deles para que vejam que nos importamos de verdade e queremos o melhor para eles. Com o tempo, isso ganhará a confiança e o respeito deles. Por essa razão, a fórmula apresentada no capítulo 3 é tão importante. Ela se baseia na declaração feita por Jesus de que somos o sal da terra e a luz do mundo. Ao analisar esses dois elementos, estabelecemos dois motivos para usar a metáfora do sal. O primeiro é que o sal precisa ter alta potência, AP, para produzir o efeito desejado. Cristo disse que o sal que perde o sabor é inútil. Por isso, a parte anterior se dedicou a várias características que os cristãos precisam desenvolver para alcançar alta potência. No entanto, nem mesmo o sal mais poderoso do mundo exercerá impacto se for deixado no saleiro. Os cristãos mais autênticos, compassivos e dispostos a se sacrificar do planeta não influenciarão pessoas descrentes se não fizerem contato com elas. Assim, esta parte se concentrará no segundo elemento da fórmula PI, que significa proximidade intensa. Trataremos da construção de relacionamentos autênticos e confiáveis que nos podem levar para dentro da esfera de influência daqueles a quem esperamos alcançar.